Fala, moçada, ó, primeiro livro da série que eu vou comentar todos, O que é Socialismo, Arnaldo Spindel, da grande coleção Primeiros Passos, da editora brasiliense. Se você quer comprar o livro, você tem aqui o link abaixo, que é o PDF na Amazon, ou se você prefere comprar o próprio livrinho, infelizmente esse não tem mais para vender novo, pelo menos eu não achei até agora, mas você pode comprar nos vários sebos do Brasil, beleza? Vamos falar o que é socialismo, assunto espinhoso, mas eu quero que você, independente da sua posição política, veja esse vídeo que vai entender o que é socialismo, mesmo que você já tenha outros tipos de situação política, beleza? Olha, este assunto, o que é socialismo, é um dos mais espinhosos de todos, porque tem muita crítica e muita desinformação. Não vou trazer aqui a minha opinião, não vou trazer nada, mas a informação. A coleção Pequenos Passos, ela é nada mais, nada menos uma enciclopédia. Ela não é um artigo de opinião, ela não é um artigo de visão do que acha, deixa de achar o autor. Inclusive, ela é muito boa. Esse do que é socialismo, que já não tem mais para vender, mas você pode comprar aqui no nosso link aqui embaixo. Você acha o PDF dela na Amazon, o PDF com a última versão. Mas ela é muito boa porque ela foi escrita em 1980, ou seja, antes de PT, antes de Bolsonaro, antes de toda a briga política que nós temos aqui hoje. Então ela trata de coisas, de situações antigas, ela trata de situações históricas, e ela traz o que é realmente o socialismo. Inclusive, para explicar o que é socialismo, o autor Arnaldo Spindel, ele traz fatos históricos lá da Revolução Industrial, lá da Revolução Francesa e outras coisas. Por isso é importante, você que é de direita, esquerda, qualquer que seja a sua visão, ou você que vai fazer vestibular, o que é que for, esse livrinho é muito importante você ter, você ouvir o que eu vou falar, ouvir o que outras pessoas falam, mas também ter o livro como fonte de pesquisa. Tá bom? Então, como todos os livros eu vou fazer, vou ler a introdução, que é muito boa, mas antes tem um copinho de café não. Vamos lá, introdução. Definir claramente o sentido de socialismo, hoje em dia, não constitui tarefa das mais simples. Essa dificuldade pode ser acreditada à utilização ampla e diversificada desse termo, que acabou por gerar um terreno bastante propício as confusões. Olha que naquela época, em 1980, o socialismo já tinha vários conceitos e várias situações, por isso o socialismo sempre foi muito mal interpretado. Não que eu seja socialista, eu já tenho os meus pensamentos no liberalismo, mas o socialismo é muito importante. Você que critica muito o comunismo, o socialismo, inclusive eles falam aqui a diferença de comunismo e socialismo, que é uma diferença muito grande, que o livrinho número 2, ó, o que é comunismo é o próximo livro, mas tem o que é racismo, ó, o que é racismo e várias outras coisas, tem todos os livrinhos. Então é importante você saber como base de pesquisa e também como argumentação. Constantemente encontramos afirmações de que os comunistas lutam pelo socialismo. Olha a diferença do comunismo e do socialismo. Assim como também fazem os anarquistas, os anarcossindicalistas e os sociais-democratas e mesmo pelos próprios socialistas. A leitura dos jornais vai nos informar que os governos soviéticos, chineses, vietnamitas, alemão, aquela época alemão, né, hoje em dia já não é mais, austríaco, argelino, sueco, moçambico, iugoslavo, entre outros, proclamavam-se socialistas. Caberia então perguntar o que é e o conceito tão vasto que consegue englobar coisas tão dispares. Se recorrermos ao dicionário Aurélio, ficamos assim sabendo que socialismo é o conjunto de doutrinas que se propõe a prover o bem comum pela transformação da sociedade e da relação entre classes mediante alteração do regime de propriedade. Sistema político que adota essas doutrinas. Então a diferença, apesar de que sistema político é muito diferente do outro, porque um é a parte social e o outro é o sistema político. No interior deste conjunto, que é denominado socialismo, encontramos uma série de doutrinas que, quando provenientes da mesma classe, da mesma base teórica, acabam por propor soluções radicalmente diferentes para problemas sociais e visam a criação de sociedades futuras completamente diferentes.
Não há outra maneira de compreender a causa desse fenômeno que não a do estudo do desenvolvimento histórico do socialismo. Somente esse tipo de estudo nos permitirá ver as rupturas que implicaram na diversificação das doutrinas que hoje são conhecidas por esse título. Desde a antiguidade que o sonho de uma sociedade onde todos os homens fossem iguais e livres persegue a humanidade. Inicialmente chama-se essa sociedade sonhada de sociedade comunista. A partir do século XIX, o termo socialista também passou a designar esse tipo de organização. Mesmo perseguindo igual objetivo, diversas correntes elaboram meios diferentes de tentar atingi-lo. E num processo contínuo de influências mútuas e amadurecimento, fizeram avançar a ideia de nova sociedade e dos métodos para se chegar até ela. A história das ideias socialistas possui alguns cortes importantes. O primeiro deles é entre os socialistas utópicos e socialistas científicos, marcando a introdução das ideias de Marx e Engels no universo das propostas das construções da nova sociedade. Essa passagem será analisada em decorrer do livro. O que é o socialismo utópico? O que é o socialismo do Marx, científico? Porque o utópico seria o que diz aqui agora, que é o sonho da sociedade livre, que todos os homens fossem iguais, que todos os homens fossem livres e iguais, mas quase que automaticamente, sem que tenha alguma força, uma relação de luta, uma relação de perseguição, uma relação de transformação da sociedade, como se fosse algo automático. O socialismo viesse automaticamente, se nós não tivéssemos Estado, então automaticamente isso acontecesse. Aí quando vem o Marx, ele já faz o manifesto, o Capital, né? O manifesto comunista, ele faz tudo a situação de mais-valia e tudo mais. Então ele coloca uma científica, e por mais que as pessoas falam que o Marx não foi uma pessoa inteligente, que o Karl Marx não foi uma pessoa esperta, que as pessoas morreram e tudo mais, mas ele foi sim uma pessoa muito inteligente, ele foi sim muito esperto na época, porque na época que se criou o socialismo, na época que eles criaram a situação do socialismo, foi muito importante, porque, pensem vocês, foi uma época de absolutismo, na época que estavam acabando o absolutismo, na verdade. Então veio de uma época em que a classe burguesa, que seriam os liberais, estavam brigando pelo poder com os absolutistas, com os reis. Eles queriam uma nova sociedade que fosse pluralista e que fosse de uma forma livre. Então, a briga entre a classe burguesa e os reis e os monarcas criou-se uma situação de que o proletário, que seria as pessoas que Marx, que o socialismo ele tenta abranger, eles estavam em defasagem, eles estavam em plena situação ruim. Por quê? Porque a burguesia, tanto a burguesia quanto os absolutistas, os monarcas, eles usavam as pessoas pobres para fazer força de trabalho e não davam nada. Então, quando se trocou a força do trabalho no campo, o feudal, que é onde os monarcas trabalham, né? Os monarcas, eles tinham o feudalismo, agricultura, impostos, aquele negócio tudo. E aí, então, veio a burguesia, começou a industrializar, começou a fazer a produção em série e tudo mais, e com isso, com o capital, conseguiram derrubar os monarcas. Mas, nesse meio termo, todo mundo que era abaixo, os trabalhadores continuaram ainda em situação de escravidão. Não era escravo em si na época da Revolução Industrial, que é o que marca a mudança de poder, mas era, com certeza, tinha gente trabalhando 18 horas sem receber salário, o salário era baixo, mulheres, crianças em situação, então não tinha nenhum direito, as pessoas trabalhavam para comer e não tinha uma divisão certa. Hoje em dia nós temos, porque lá atrás essas pessoas brigaram. Hoje em dia o socialismo já não tem tanta... ele tem importância histórica, mas hoje em dia já não tem como aplicar exatamente mais, porque nós já estamos uma sociedade com muitos direitos, com talvez a classe trabalhadora e a classe empresarial estão um pouco mais equilibradas, mas tudo por lutas lá atrás. Porque quando a burguesia ganhou a luta com os monarcas, eles continuaram com os trabalhadores. Então, na época que Marx se levantou e começou a criar essa situação, que ele queria, que é o científico, que ele imaginou como que seria
para transformar o utópico que eu estava falando, como que seria o socialismo utópico, como que ele ia implementar, porque o utópico não tinha como chegar, é uma coisa que não existia. Então ele fez ele incrementou, ele estudou, ele conseguiu elaborar uma forma de se transformar essa utopia em realidade, teoricamente. Como? Ele criando-se partidos, criando-se destacamentos, criando-se congregações com não só das cidades, mas todo o mundo, que é o que foi as associações internacionais de trabalhadores, que já vamos falar as alianças, grandes alianças que eles fizeram durante o mundo todo para conseguir força entre o proletariado através de luta, através de greve, através de força e através de tomar, para que eles conseguissem tanto o poder nas fábricas e nos locais para ter o poder de pelo menos direcionar para o lugar com as greves, ou você faz isso ou nós não vamos fazer aquilo. E então depois também junto com o partido na política tomar o poder com base na política e depois tomando o poder de forma coercitiva ou de forma eleitoral, transformar tudo que tinha todas as propriedades em públicas e então dividir igualmente entre as pessoas. Pelo menos ele achou isso. E essa foi a primeira internacional, que eles dizem primeira a Associação Internacional dos Trabalhadores, que foi lá na época de Marx, que eles se reuniram várias pessoas para tentar fazer esse tipo de história, mas não deu certo. A burguesia era muito rica ainda. A burguesia ainda tinha muito poder. Então eles não conseguiram, a primeira internacional que eles dizem, eles não conseguiram porque, infelizmente, era muito forte. Então, após tudo isso, com a situação do mundo naquela época ainda não dando certo, então surgiu uma terceira corrente, que seria a do Lenin, lá da Rússia, que eles não queriam fazer acordo, eles não queriam a social-democracia, que seria com os social-democratas, que os social-democratas surgiu na Segunda Internacional, a Segunda Aliança Internacional dos Trabalhadores, que eles viram que na primeira falhou porque eles queriam ser puros com o Marx. E o Marx não queria de jeito nenhum ser equiparado a essas pessoas, juntar forças com a burguesia. Então, com alguns burgueses queriam entrar no hall dos trabalhadores, que aconteceu agora, para ter dinheiro, para ter convenção, para conseguir. Na Segunda Internacional, eles se juntou-se tanto, eles conseguiram, após a morte do Marx e o Engels, que é um parceiro do Marx, ele deu o braço a torcer, eles juntaram as ideias do Marx, do socialismo científico, com algumas ideias da social-democracia, que virou então essa situação de social-democracia, que foi a junção do proletário com alguns burgueses, que juntando deu essa forma híbrida de se fazer, mas também não deu certo, porque os burgueses que tinham o poder eram muito mais fortes ainda. Então veio a Terceira Internacional, que é marcada pela entrada dos russos, da União Soviética na época, os russos, que seria o Lenin, que era muito forte. Ele já pensava diferente, porque o social-democrata, eles queriam o socialismo através de eleições e através de apoio popular. Já Lenin não, já Lenin tinha um pensamento que eles deveriam tomar pelo poder, pela guerra, pela força. E então surgiu essas três correntes: socialismo utópico, socialismo utópico, que seria as coisas mudando automaticamente, as pessoas trabalhando e automaticamente mudando tudo, até chegar a ser um local onde todo mundo tinha tudo, e isso daí não deu certo. O socialismo da social-democracia, que seria a junção da burguesia e do socialismo em si, que também não deu certo. E aí essa terceira corrente que quase deu certo, que é a corrente que vai então surgir a diferenciação entre comunismo e socialismo. O comunismo, que também é uma forma de se chegar ao socialismo, que seria um ato acima, que seria uma transição do socialismo para o comunismo, mas antes a necessidade de ganhar tudo pela base da porrada, a base da guerra. E foi aí onde Lenin entra,
que ele consegue, na Segunda Guerra Mundial, 1916, 1915, 16, 17, a Rússia, a União Soviética, apanhando da Alemanha, ele faz um acordo com os alemães e consegue o poder na Rússia através de greve, através de tudo que o czar que era da época, estava com pouco poder em razão das batalhas com a Alemanha na Primeira Guerra. Então ele consegue tomar o poder da União Soviética e faz um acordo com os alemães para não ter ataque entre eles, para conseguir o poder. Então ele consegue tudo, e aí ele transforma a Rússia, isso no comunismo vai estar mais bem dito, ele transforma a Rússia em um estado maior, em uma coisa mais densa, porque ele tomou todo o poder, todas as indústrias e tudo, e colocou entre os amigos. É o que hoje os russos fizeram. O Putin, por isso que eles têm muito poder lá. Eles tomam as indústrias, as empresas, tudo ele transforma em público, né? Mas eles dão para os amigos. Então só os amigos ficam ricos e aí ele vai ser reeleito eternamente mesmo. E quem tenta fazer alguma coisa contra é morto. Então entra o Lenin naquela época, depois Trotsky e Stalin, depois eles é feita essa transição, mas com base na porrada, tomaram o poder lá. E quando a Rússia a União Soviética toma o poder, eles conseguem ter dinheiro para sustentar vários povoados desse tipo de comunismo, não do socialismo, como eu estava dizendo, que é conseguir o poder através de eleição, através de organização, através de lutas, manifestos, escritos, essas coisas. Mas através do comunismo, que seria através da porrada e tomar o poder, através da bomba, bala e chute. E eles conseguem fazer várias coisas durante do mundo todo. Há um exemplo, que é em 1930, já em 1930, eles vieram para o Brasil, eles estavam no mundo todo, eles vieram ao Brasil e pesquisaram, acho que pesquisaram quem eram os melhores pessoas que deveriam, os coronéis, quem deveria ter, quem teria uma identidade com eles. Eles acharam o Luiz Carlos Prestes naquela época, que foi o escolhido, e teoricamente, aqui diz os livros de história que ele foi exilado para a Rússia, mas em razão das ideias dele, mas eu acho muito difícil um exílio à Rússia, né? Logo na Rússia, porque não, eles com certeza eles vieram buscar o Carlos Prestes aqui, e ele ficou lá durante 4 anos, mais ou menos, alguns anos ficou lá na Rússia, estudando todos os dias e tendo aulas e tudo mais. Quando ele voltou, em 1935, já com a conhecida Olga, né, que tem filme, tem tudo. Então ele volta muito instruído, muito maduro, depois de ter feito o Luiz Carlos Prestes, eu não falei, mas ele era um coronel, um grande coronel capitão do Rio de Janeiro, e aí ele se rebelou em 1922 nos tenentistas, e aí ele fez a coluna Prestes, mas isso sem ter nada de socialismo, sem ter nada de comunismo, porque ele não conhecia essa época. Ele veio conhecer depois, mas ele juntou 1000 homens do Rio Grande do que ele era do Rio de Janeiro, mas ele foi mandado para o Rio Grande do Sul. Então ele fez uma coluna Prestes, ele andou o Brasil todo, conhecendo o Brasil todo. Há quem diga que essa coluna Prestes era praticamente cangaço, mas dizem que eles lutaram contra o cangaço, então não se sabe, mas eles andaram por todo o Brasil, por todo qualquer lugar, até que conseguiram ir para Bolívia. Então Getúlio Vargas chama o Prestes para fazer a Revolução de 1930, dá errado, e nisso que dá errado, Prestes é mandado, como estava dizendo, Prestes é mandado para a Rússia, e lá na Rússia ele aprende o que é comunismo de fato, tem contato com todas essas pessoas, e volta em 1935 para fazer a Revolução de 35, onde eles tentam estourar com tudo. Mas um videozinho aqui com um pouco do que foi. As sementes da insurreição de 35 começam a germinar. Qual a verdadeira participação da Internacional Comunista no Levante? Esta dúvida sempre impregnou a história de Prestes. Bom, a Internacional Comunista sempre se preocupou em promover revoluções em todo lugar. Aliás, nunca nenhuma deu certo. Foram os maiores colecionadores de fracassos que se conhece na história dos movimentos políticos do século XX. Provavelmente a decisão do Brasil foi tomada ao redor de 1931, 32, quando Prestes chegou em Moscou.
Quer dizer, às vezes as pessoas falam nisso parecendo que descobriram a pólvora. Os partidos eram filiais da Internacional, né? Os partidos se chamavam, por exemplo, o nosso, Partido Comunista do Brasil, entre parênteses, Seção Brasileira da Internacional Comunista. Quer dizer, todos os partidos eram seções da Internacional. Outro erro da historiografia brasileira foi atribuir ao PCB um papel central. Na verdade, o PCB era considerado por Moscou como um risco de segurança. Desde o nascimento do partido, sabia-se que o partido era completamente infiltrado, completamente manipulado e completamente dividido nas mesmas lutas interiores que acompanharam toda a história dessa agremiação política. Ou seja, na fase inicial, no momento de se planejar a insurreição, o PCB foi conscientemente tirado de lado. Dá pra ver como deve ter sido legal, né? Nessa época. Legal, assim, no sentido de transições, política e tudo mais, mas era um pouco meio perigoso do que é hoje, né? Mas mesmo assim, hoje, então, o socialismo é muito mal visto pelo mundo, por todo lugar, porque as pessoas gostam de colocar no socialismo o medo que se vem de não ter poder de não escolher, de passar fome, de tudo mais. Mas o socialismo, não que ele morreu, ele continua vivo na história, mas hoje em dia já não tem mais o porquê de nós termos uma pessoa que pense que nós vamos ser socialistas, nós vamos chegar a um patamar onde as pessoas serão todas iguais, as propriedades não existirão e tudo vai ser dividido da mesma forma. Isso, o ser humano, é muito bonito as pessoas escreverem isso, mas não combinaram com o ser humano antes de escolher exatamente essas coisas, né? Porque o ser humano é uma pessoa, são seres que não estão totalmente iguais perante os outros, um vai querer ser melhor que o outro. Tanto é que depois, esses livrinhos são escritos em 1980, depois disso veio as reformas, veio tudo, e aí o PT, lá aqui mais pra frente o PT entrou no poder, e nós sabemos que quando os socialistas ou os sociais-democratas entraram no poder, não foi bem assim que as coisas aconteceram. Eles não prepararam o terreno para mudar para o socialismo, na verdade eles roubaram tudo que tinham que roubar. Eles não estão aí, eles querem poder, e não por isso entrou agora o Bolsonaro, que também se diz de direita, que isso aqui, mas as pessoas realmente, quando entram na política, eles querem poder e não transformar a sociedade em uma coisa mais igual, mais livre. Esse é o grande problema, e por isso que sempre vai ser criado, ou a esquerda sempre vai criar um monstro do fascismo, e sempre a direita vai criar um monstro do comunismo para ter poder, para eles terem o poder de manipular as massas. Mas o que a gente precisa ter noção é saber o que cada conceito funciona, cada conceito, porque se cada bolsonarista soubesse o que é socialismo e o que aconteceu com o socialismo para ele existir, seria muito mais moderado os comentários sobre o comunismo. Não é muito difícil você ver que Marx não deu certo, socialismo não deu certo, socialismo isso, é lógico que não deu certo agora, mas lá atrás o socialismo foi muito importante, inclusive para essas pessoas que falam, pode ter sido muito mais importante, que se não fosse alguns direitos socialistas que os caras conseguiram lá atrás na base da porrada, hoje talvez seriam todos escravos, ou quem sabe burguês, não sei, mas a maioria poderia ter sido escravo, que falam contra o socialismo hoje. Por isso, o socialismo é muito importante, e ter essa coleção Primeiros Passos em casa, mesmo que em PDF, é muito importante para você consultar sempre, porque informação e educação nunca é demais. Obrigado por esse primeiro. Vamos ver, eu disse que ia ser 3 minutos, mas acho que 3 minutos ia ser muito difícil. Mas vamos ver quantos minutos serão todos. O que é socialismo?